Capítulo 15. Aprender a amá-lo. Isso aconteceu aproximadamente 1 ano antes do acidente que matou minha amiga. Lara e eu estávamos em casa, em uma sexta-feira à tarde, fazendo palha italiana. Era algo que sempre fazíamos, pois ambas amávamos esse doce e sempre preparávamos quantidades um pouco maiores, porque cada uma levava um pouco para casa. Era minha vez de ceder o local em que faríamos nossa receita. Tínhamos acabado de fazer a palha italiana e estávamos arrumando tudo, quando olhei pela janela e falei: "Ellie, veja esse pôr do sol." Ela olhou e sorriu. "Eu sei, é hora de ir para casa," ela disse, guardando a vasilha que tinha levado. "Sabe o que isso significa, Vi?" Balancei a cabeça negativamente e ela sorriu. "Significa que lá em casa vamos ter uma deliciosa sobremesa para o lanche depois do culto. A família de Larai faz algo chamado de culto de pôr do sol. Para os adventistas do sétimo dia, o sábado, ou seja, o dia sagrado, começa no pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado. Em cada um, eles fazem um culto diferente. No da sexta, agradecem a Deus a semana e no sábado está começando. No sábado, agradecem pelo dia e pedem bênçãos para a próxima semana. E geralmente há um lanche especial depois de cada culto. Nunca participei de um culto desses, apesar de ele sempre ter me chamado e me convidado a participar. Mas eu sentia que não era lugar para mim. Ou melhor, eu achava que não era lugar ali. "Fico feliz por isso," disse. "Por que você não vem?" ela perguntou. "Vai ser legal. Você não vai se decepcionar, por favor." Havia algo em seus olhos como uma súplica, que antes eu não conseguia entender. Algo que agora entendo. Não se tratava de um simples pedido, tratava-se de um objetivo que antes eu não conhecia, o último objetivo de minha melhor amiga. "Desculpa," Ellie disse, "não posso. Meu pai vai chegar hoje, provavelmente, e gostaria de ficar com ele." Fazia quase uma semana que não via meu pai direito. É claro que gostaria de ficar com ele, mas sabia também que podia ficar com ela e não teria problema, pois fui educada a não me envolver com religião e eu gostava dessa educação, não queria abrir mão dela. E Larai levanta as sobrancelhas e fala: "Ai, Vi, como pude esquecer? Desculpe-me. Eu sei que você quer ficar com o Sr. Dennis, não quis atrapalhar. Eu só achei que seria legal ter você. E, se fosse possível, sua família lá em casa para o culto. Mas tinha me esquecido da chegada de seu pai. E eu entendo, pois sei que vocês querem passar um tempo com ele. Não tem problema." Sorri. "Talvez outro dia eu vá, tudo bem?" Seu rosto se iluminou e ela concordou animadamente com a cabeça. "Ei, o pôr do sol," ela falou apressada. "É melhor eu ir para casa. Minha mãe vai querer arrumar esses doces na mesa antes de escurecer." Ela pegou a vasilha com sua parte dos doces e antes que se despedisse perguntei: "Ellie, por que você guarda o sábado?" Ela sorriu. "Está nos 10 mandamentos, a lei que Deus escreveu com o próprio dedo em pedras e deu a Moisés, o líder do povo de Israel naquela época. Mas essa não foi a primeira vez que o sábado foi mencionado na Bíblia. Na criação, Deus estabeleceu um dia, o sétimo, ou seja, o sábado, como dia de descanso. E Jesus, os apóstolos e praticamente todos aqueles que seguiram a Deus guardam o sábado, em obediência à sua lei. Eu o amo, e por isso também guardo o sábado." Fiquei pasma diante de suas palavras, tão cheia de certeza, cheia de uma devoção desconhecida para mim. Ela enfrentava preconceito na escola, comentários maldosos, todas as dificuldades que apareciam no caminho para cumprir algo que Deus pede de nós. Lembro-me de pensar que gostaria de ter uma fé assim, que enfrenta tudo por Deus, mesmo não acreditando muito nele. Naquele dia, enquanto ela estava em sua casa, provavelmente desfrutando de um agradável culto de pôr do sol, eu em minha casa com minha família fiquei pensando como seria ter um Deus. Crer que existisse alguém maior que você, que zela por sua segurança, alguém a quem você pode recorrer quando precisa, pois ele sempre estará com você. Cheguei à conclusão errada de que se Deus existisse, ele provavelmente estaria ocupado demais com as outras pessoas para pensar em cuidar de alguém como eu, em estar ao meu lado em todos os momentos de minha vida. Mal sabia eu que Deus nunca deixou de me proteger e de ficar ao meu lado, assim como faz com todas as pessoas. Afinal, um pai nunca se esquece de seu filho, certo? Meus pensamentos errados me afastaram ainda mais de Deus. Gostaria de poder voltar no tempo para mudar isso, mas não posso. Acho que terei que mudar o presente e o futuro.
Quanto ao passado, não posso fazer nada com ele. Marco ficou fora com alguns amigos o dia inteiro, por isso não consegui falar com ele sobre os desbravadores. À noite, resolvo dormir mais cedo, por causa da aula do dia seguinte. À tarde, no dia seguinte, ouço passos em minha direção. Viro-me e vejo Marcos caminhando pelo jardim, aproximando-se dos canteiros onde estou trabalhando. Sorriu. Ele senta no comprido balanço de madeira ao meu lado. Já voltou? Pergunto. Achei que iria dar uma volta depois da aula. Ele dá de ombros. Queria falar uma coisa com você. Deixo as plantas de lado e olho para ele de onde estou. Pode falar. Ele respira fundo, hesita por um instante e finalmente diz: Por que você está indo à igreja? Você já não fez o que pôde para cumprir o último objetivo? A pergunta me pegou de surpresa. Sim, eu já fiz o que pude para cumpri-lo da primeira vez que fui à igreja. Eu não preciso mais ir aos cultos, aos bravadores, não preciso estudar a Bíblia com meus amigos, nem continuar pensando sobre Deus. Mas, para falar a verdade, poderia simplesmente parar por aqui, deixar tudo isso de lado e voltar para a minha vida normal. Papai voltaria a ficar feliz comigo se eu te fizesse isso, e eu poderia simplesmente esquecer que tudo isso aconteceu um dia. Então, por que não desisto de tudo? Por que insisto em continuar indo à igreja, aos bravadores e ao estudo bíblico? Por que continuo a confiar em Deus? De repente, a resposta aparece em minha mente, clara como cristal. Fixo meus olhos nos do Marcos e recuso-me a desviar o olhar. Porque eu quero aprender a amar Jesus, falo decidida. Ele se assusta um pouco com minha certeza e olha os próprios pés. Entendi, ele diz e sorri. E você acha que já está começando a amá-lo? Tiro as luvas descartáveis das mãos e sento-me ao seu lado no balanço. Sim, estou aprendendo. Marcos fixa seus olhos nos meus e diz algo que jamais pensei que ouviria. Será que você pode me ensinar? Perco ar por alguns segundos. Encaro sem saber se entendi direito o que acho que ouvi ou se meus ouvidos estão tentando me pregar uma peça. O que você disse? Venho pensando nisso desde o dia em que fomos visitar o asilo. Ver você e a família de Ana Gabriela falando de Jesus para aqueles idosos por meio da música mexeu comigo. Você estava e está diferente, mais leve, descontraído e feliz. Seus olhos brilham com uma intensidade que nunca tinha visto antes. Antes, o azul escuro deles parecia apagado em seu rosto, desanimado, mas agora eles brilham como duas pedras preciosas. Fiquei pensando, o que fez minha irmã ficar assim? Então percebi que desde que você tentou cumprir o último objetivo, desde que conheceu Jesus, você tem estado desse jeito diferente. E percebi que eu também quero conhecer Jesus. Quero aprender a amá-lo. Abro um enorme sorriso e não me contento. Rindo e admitindo, com os olhos cheios de lágrimas, lanço-me sobre ele e o abraço fortemente. Ele também ri um pouco e me abraça com a mesma força. Meu irmão quer conhecer a Deus por minha causa, por causa das mudanças que ele viu em minha vida. Nunca pensei que isso aconteceria. Violeta, posso ir ao estudo bíblico com você? Aperto um pouco mais o abraço. Só quando a terra passar a ser redonda, brinco. Ele sorri. Que bom, diz, porque eu iria mesmo se você não deixasse. Seria inútil tentar me impedir.